Vocês sabiam que a NASA parou completamente de fotografar a Lua depois de 1972? Mais de 50 anos sem uma única missão oficial. Mas por quê? O que aconteceu naquele ano que fez a agência espacial mais poderosa do mundo simplesmente desistir da Lua? A resposta vai chocar vocês. E eu garanto, vocês nunca mais vão olhar para a Lua da mesma forma. Preparem-se para descobrir um dos maiores mistérios da exploração espacial. Você está no universo dos curiosos. Se você gosta deste tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério. Para entender essa história completamente, precisamos voltar ao ano de 1969. Neil Armstrong acabara de pisar na Lua pela primeira vez na história da humanidade. O mundo inteiro celebrava essa conquista épica. Mais de 650 milhões de pessoas assistiram àquele momento histórico pela televisão. Foi o maior evento de audiência da história humana até então. Mas o que muita gente não sabe é que a Apollo 11 foi apenas o começo de um plano muito mais ambicioso. A NASA não queria apenas pisar na Lua uma vez e voltar para casa. Eles tinham planos absolutamente gigantescos para nosso satélite natural. Vejam só o que estava planejado. As missões Apollo 12, 14, 15, 16 e 17 já estavam programadas e com orçamento aprovado. Mas não parava por aí. As Apollos 18, 19 e 20 também estavam sendo preparadas, com astronautas já selecionados e treinando intensamente. E tem mais. Havia planos oficiais para uma base lunar permanente até 1980, estações espaciais orbitando a Lua, mineração de recursos lunares e até mesmo missões tripuladas para Marte na década de 80. O investimento seria colossal. Estamos falando de mais de 500 bilhões de dólares em valores atuais. Imaginem, poderíamos ter hotéis na Lua hoje em dia. Turismo espacial seria realidade há décadas. Os engenheiros da NASA já estavam projetando módulos habitacionais que permitiriam permanência de até 6 meses na superfície lunar. Foguetes cargueiros Saturn V modificados levariam equipamentos pesados. A ideia era estabelecer uma presença humana definitiva fora da Terra. Era o sonho da ficção científica se tornando realidade. Mas aí, algo muito estranho aconteceu. Em dezembro de 1972, Apollo 17 pousou na Lua pela última vez. Harrison Schmitt, o último homem a pisar no solo lunar, fez algo estranho e profético antes de partir. Jogou seu martelo de geólogo na superfície e disse tchau para aquela paisagem desolada. Ele não sabia, mas estava se despedindo para sempre. Nunca mais um ser humano voltaria àquele lugar. Do nada, em janeiro de 1970, a NASA fez um anúncio que chocou o mundo científico. Apollo 20 está cancelada. Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, veio outro golpe. Apollo 18 e 19 também estão canceladas. E então, em dezembro de 1972, após a Apollo 17 retornar, veio o anúncio final e devastador. Acabou. Não vamos mais à Lua. Pessoal, imaginem a cena. Bilhões de dólares em equipamentos prontos foram simplesmente abandonados. Foguetes Saturn V que custaram uma fortuna, cada um valia mais de 6 bilhões de dólares atuais, viraram peças de museu. Módulos lunares completamente construídos foram desmontados. Astronautas que treinaram anos para essas missões canceladas viram seus sonhos desmoronarem. Mas aqui fica muito estranho, pessoal. A justificativa oficial da NASA foi falta de dinheiro e interesse público. Mas espera aí, vamos analisar isso com calma. Os Estados Unidos, que estavam gastando 120 bilhões de dólares por ano na Guerra do Vietnã, de repente ficaram sem dinheiro para a Lua? O projeto que os fez vencer a corrida espacial e provar sua superioridade tecnológica sobre a União Soviética simplesmente perdeu o interesse do governo americano? E aqui vem um dado assustador. O orçamento da NASA era apenas 4% do orçamento federal americano na época. Era muito menos do que gastavam em uma semana no Vietnã. Então essa justificativa de falta de dinheiro realmente não faz sentido algum, não acham?
Algo definitivamente não bate nessa história oficial. E tem muito mais coisas estranhas que vou contar para vocês. Nos anos seguintes ao cancelamento das Apollo, toda e qualquer tentativa de retorno à Lua foi misteriosamente adiada, cancelada ou suspensa indefinidamente. Por mais de 50 anos, nenhum ser humano voltou àquele lugar. Nem americanos, nem russos, nem chineses, nem europeus. Ninguém. Isso é estatisticamente impossível se não houver algum fator oculto impedindo essas missões. Coincidência? Eu sinceramente acho que não. Agora vem a parte que vai realmente arrepiar vocês. Vou compartilhar evidências que a NASA nunca quis que o público soubesse. Primeiro ponto: as fotografias das missões Apollo. Vocês sabiam que apenas 5% das fotos tiradas pelos astronautas foram liberadas imediatamente após as missões? O restante, mais de 20 mil fotografias, só foi liberado décadas depois. E muitas até hoje permanecem classificadas como segurança nacional. Pergunto: por que fotos da Lua seriam questão de segurança nacional? O que elas podem mostrar que é tão perigoso para o público ver? Segundo ponto, e esse é realmente perturbador. Todos os astronautas que foram à Lua, todos os 12 homens que pisaram lá, relataram experiências absolutamente estranhas, que não deveriam ser possíveis. Luzes inexplicáveis se movendo na superfície lunar, sons impossíveis sendo captados pelos equipamentos mesmo no vácuo do espaço, objetos não identificados acompanhando suas naves. Neil Armstrong chegou a reportar para o centro de controle: eles estão aqui, eles estão nos observando. Edgar Mitchell, da Apollo 14, passou o resto da vida inteira, até morrer em 2016, afirmando categoricamente que não estamos sozinhos no universo e que teve uma experiência de consciência cósmica na Lua, que mudou completamente sua visão sobre a vida. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, sofreu depressão severa e alcoolismo após retornar da Apollo 11. Ele se recusou a falar sobre detalhes específicos da missão por mais de 30 anos. Por quê? Terceiro ponto, e esse é o mais bizarro de todos: a tecnologia dos foguetes Saturn V foi completamente destruída após o fim do programa Apollo. Sim, vocês ouviram direito. A NASA literalmente perdeu os projetos técnicos do foguete mais poderoso já construído pela humanidade. Como uma organização que documenta tudo meticulosamente simplesmente perde a tecnologia de sua maior conquista? Isso faz algum sentido para vocês? Quarto ponto: as amostras de rochas lunares coletados pelos astronautas, 382 quilos de material, são mantidas em instalações de segurança máxima, incluindo Fort Knox, com proteção maior que o ouro americano e as armas nucleares. Cientistas independentes do mundo inteiro raramente conseguem acesso a essas amostras. Por que tanto sigilo em torno de pedras? Quinto ponto, e esse vai explodir suas mentes: a própria NASA admite oficialmente que hoje em dia seria extremamente difícil, perigoso e custoso voltar para a Lua. Mas, gente, prestem atenção no absurdo dessa afirmação. Se eles conseguiram ir para lá 6 vezes, entre 1969 e 1972, usando computadores menos potentes que uma calculadora atual, foguetes movidos a combustível químico básico e trajes espaciais feitos com tecnologia dos anos 1960, por que seria difícil hoje, mais de 50 anos depois, com toda a nossa tecnologia avançada? Nossas naves são mais seguras, nossos computadores são milhões de vezes mais potentes, nossos materiais são mais resistentes, nossa comunicação é instantânea. Empresas privadas como SpaceX fazem foguetes pousarem de volta na Terra com precisão milimétrica. Então, por que a NASA, com orçamento de 25 bilhões de dólares anuais, não consegue repetir o que fez há meio século? Sexto ponto: durante as transmissões ao vivo das missões Apollo, houve várias interrupções misteriosas no sinal, momentos em que a comunicação era cortada abruptamente e quando voltava, os astronautas pareciam diferentes, nervosos,
como se tivessem visto algo que não podiam relatar publicamente. Obviamente, toda essa situação bizarra gerou teorias de conspiração absolutamente explosivas ao redor do mundo, e vou compartilhar as 4 principais teorias com vocês, porque algumas delas, bem, algumas fazem mais sentido do que gostaríamos de admitir. Teoria número 1: descoberta de vida extraterrestre. Esta é provavelmente a teoria mais famosa. Segundo essa versão, os astronautas da Apollo 11 das missões seguintes encontraram evidências inequívocas de vida extraterrestre na Lua. Não estou falando de micro-organismos, pessoal. Estou falando de estruturas artificiais, tecnologia avançada e até mesmo corpos ou artefatos alienígenas preservados. Segundo essa teoria, a NASA teria sido avisada ou até mesmo ameaçada por essas entidades para não retornar. O lado oculto da Lua, que nunca vemos da Terra, seria onde essas descobertas foram feitas. Teoria número 2: base militar ultra secreta. Outros pesquisadores acreditam que a Lua se tornou uma base militar ultra secreta dos Estados Unidos. Segundo essa versão, as missões canceladas Apollo 18, 19 e 20 na verdade aconteceram sim, mas em total segredo. Elas teriam estabelecido instalações militares permanentes que nenhum civil pode conhecer. Por isso o sigilo absoluto. A Lua seria usado como posto avançado para espionagem global e até mesmo como base para armas espaciais. Teoria número 3: recursos extremamente valiosos. A Lua contém hélio 3, um isótopo raríssimo que vale literalmente trilhões de dólares e poderia revolucionar completamente a energia mundial. Uma única tonelada de hélio 3 vale mais de 3 bilhões de dólares e poderia fornecer energia limpa para uma cidade inteira por um ano. Talvez a NASA e o governo americano queiram manter isso em segredo absoluto até desenvolverem tecnologia para explorar esses recursos sem que outros países saibam. Seria uma vantagem econômica e militar estratosférica. Teoria número 4: Pacto Internacional Secreto. Existe oficialmente um tratado do espaço exterior que proíbe a militarização da Lua, assinado em 1967. Mas alguns pesquisadores afirmam que existe um acordo muito mais profundo e secreto. As potências mundiais, Estados Unidos, Rússia, China, teriam concordado secretamente em não explorar certas regiões lunares específicas. Por quê? Talvez tenham descoberto algo tão perturbador que decidiram em conjunto manter sigilo absoluto. Mas qual dessas teorias faz mais sentido? Ou será que a verdade é ainda mais bizarra? Pessoal, como sempre aqui no canal, vamos separar fatos de especulação. O que sabemos que é verdade? Primeiro, as missões Apollo foram realmente canceladas abruptamente. Segundo, o orçamento da NASA caiu 42% entre 1966 e 1972. Terceiro, a opinião pública americana perdeu interesse após Apollo 11. Quarto, a Guerra do Vietnã drenou recursos gigantescos. Quinto, os soviéticos desistiram da corrida lunar após as vitórias americanas. Mas também é fato que, primeiro, a tecnologia atual permitiria missões muito mais seguras e baratas. Segundo, empresas privadas como SpaceX estão planejando ir à Lua em poucos anos. Terceiro, China e Índia já enviaram sondas lunares recentemente. Quarto, a NASA anunciou o programa Artemis para retornar em 2026. Então, se não há conspiração, por que demoraram tanto para voltar? A resposta mais provável é uma combinação de fatores. Política, economia, prioridades mudaram. Explorar Marte virou mais sexy que voltar à Lua. Mas isso não explica tudo. A verdade, pessoal, é que provavelmente nunca saberemos toda a história. Governos mantêm segredos por décadas, arquivos são classificados, testemunhas morrem. O que eu acredito? Acho que as missões Apollo descobriram coisas que os governos não querem que saibamos. Não necessariamente alienígenas, mas talvez recursos valiosos, locais estratégicos ou informações que poderiam mudar o equilíbrio de poder mundial. E agora, com empresas privadas entrando no jogo, essa proibição pode estar chegando ao fim. Nos próximos anos, vamos descobrir se a Lua realmente guarda segredos, ou se tudo isso não passou de uma questão de dinheiro e política. E vocês, o que acham? A NASA realmente esconde algo sobre a Lua? Ou as teorias conspiratórias estão exagerando? Deixem a opinião nos comentários. Se chegaram até aqui, deixem o like para ajudar o canal, se inscrevam e ativem o sininho. E não percam o próximo vídeo onde vamos desvendar outro mistério que vai explodir suas mentes. Até a próxima, curiosos!